Esse ano de 2025 nós tivemos muitas semanas boas, muitas vitórias, avançamos em muitas pautas, conseguimos a maioria do Congresso a favor da anistia, mas nós também tivemos algumas semanas ruins. E dentre as semanas ruins, esta dessa semana foi a pior. Foi terrível. Esse sábado o Brasil está com um gostinho amargo, perdeu um pouco daquela esperança e um sentimento de indignação como jamais visto antes se apodera dos corações do povo de bem. Essa semana nós tivemos aí um corrupto confesso, um criminoso confesso, que não vai ser preso, levou um tapinha nas costas e fez um acordo com a PGR homologado pelo STF, o Janones, o ser mais abjeto que já passou pela Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, nós temos a deputada mais votada da história do Brasil, tendo já praticamente sua pena acertada para ser presa e perder o seu mandato. Eu me refiro à minha amiga Carla Zambelli. Não deixa de assistir essa promoção que eu vou falar para você agora, porque os preços dos produtos da empresa RPN hoje tá bem mais barato do que quando for fazer a Black. Então você não pode perder essa oportunidade. Preste atenção, vou até que ler para você, para que você possa se conscientizar de que você tem que comprar o produto hoje. Ligando agora para 0800 355 3000. Sabe o curcumã? R$ 168,75 é o preço que está no site. Eu vou te dar 45% de desconto, você vai pagar só R$ 92,90. Só R$ 92,90. Olha o preço que eu estou te fazendo do curcumã. Cavalo negro, no site está R$ 123,36. Eu vou dar 50% de desconto para você, R$ 62,00. 50% de desconto. Ninguém consegue fazer isso. O Hair Cap, o produto para fazer o cabelo voltar a crescer de verdade, de dentro para fora, acabar com a alopecia, acabar com a calvície, se eu fosse você, já fazia um estoque de um ano, de R$ 131,00, 50% de desconto, R$ 65,50 cada um. Ninguém consegue fazer esse preço para você tão especial. Mind Power, para quem está com o cérebro cansado, esquecimento, irritabilidade, não tem paciência com nada, esquece das coisas, você precisa tomar o Mind Power. R$ 124,30 no site, eu vou te dar 35% de desconto, vou te fazer por R$ 80,80. Incrível, a melatonina para você voltar a dormir. Sabe quanto? Vou te fazer ela por R$ 76,85. O Herbal Pro Mais dos homens, tá aqui ó, o Herbal Pro Mais dos homens, que é para poder cuidar da próstata, por apenas R$ 75,51. O Taurina Mais Vida é o aminoácido mais utilizado nos Estados Unidos e na Europa para quem quer prorrogar a vida, para quem quer viver mais. Restauração de célula, elimina a gordura do fígado, deixa você mais forte, os ossos mais fortes. O Taurina Mais Vida eu vou fazer para você por apenas R$ 80,00. O Dropix, para quem quer parar de fumar, apenas R$ 62,70. É um preço incrível. Nós não conseguimos fazer mais barato nem na Black. Então, se eu fosse você, eu passava a mão no telefone agora e aproveitava para comprar o seu. Não dá para deixar de aproveitar. Olha aqui o preço do curcumã. Só R$ 92,81. Ele está custando R$ 168. Olha o Hair Cap, R$ 65,50. Tem promoção para todos. Liga, peça o seu catálogo, atualize o seu pedido, já faz um estoque para que você possa garantir a tua saúde para o restante do ano. Aproveita, tem que ligar agora neste número aqui, ó. Até fazer um vídeo especial sobre essa covardia que está sendo feita contra ela. Mas o pior de tudo é a Débora, cabeleireira, mãe de 2 filhos, que pegou 14 anos de prisão, condenada por pintar com batom uma estátua. Uma estátua que em vários outros momentos já foi vandalizada pela esquerda, mas ninguém nunca foi condenado. A situação é tão abjeta, é uma aberração tão grande, que até mesmo o Estadão fez uma opinião, né, sobre isso. E eu acho que vale a pena você ler. Isso não é justiça. Moraes condena uma cidadã que nem sequer deveria ter sido julgado pelo STF a 14 anos de prisão por causa de uma pichação com batom num flagrante exagero que desmoraliza o judiciário. Na tarde de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, voltou para condenar a senhora Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. A cabeleireira de Paulínia, cidade do interior de São Paulo, não cometeu um crime de sangue. Tampouco aplicou um grave golpe na praça ou desviou milhões de reais em recursos públicos ou fez rachadinha e confessou. Não. Como tantos que caminham livremente pelas ruas país afora. Armada com um batom, a ré
pichou na Estátua da Justiça em frente à sede da corte durante os atos golpistas do 8 de janeiro os dizeres "perdeu o mané". Uma referência à infeliz frase dita pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, a um bolsonarista que o admoestou em Nova York, em novembro de 2022. No mundo da justiça e da sensatez, foi este, e apenas este, o seu crime. Já para a Procuradoria-Geral da República e para o ministro Alexandre de Moraes, Débora dos Santos praticou 5 delitos gravíssimos. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio público tombado. Nada menos. Como exatamente ela praticou cada um deles, tendo se comportado como se comportou naquele dia fatídico, parece não ter importância. Presa preventivamente por ordem de Moraes desde 17 de março de 2023, a ré agora está prestes a receber uma pena. Caso a decisão do relator seja confirmada por seus pares, que ultrapassa em muito as penas que foram condenados criminosos muito mais perigosos do que ela para a sociedade, por si só, isso abala ainda mais a já desgastada imagem do STF aos olhos de muitos brasileiros de boa fé, que acompanham atônitos a forma como o STF tem conduzido os julgamentos dos atos golpistas. Não resta a menor dúvida de que, por ter praticado atos tipificados como crimes pela legislação penal em vigor no país, Débora dos Santos deveria mesmo receber uma sanção judicial após o transcurso do devido processo legal, que, a rigor, deveria ter começado no foro indicado, qual seja a primeira instância, e não a última, o que impede que a cidadã sem prerrogativas de foro seja plenamente assegurado o direito de duplo grau de jurisdição. Mas a qualquer pessoa minimamente sensata, imbuída de boa-fé e, sobretudo, senso de justiça, uma pena tão draconiana como a imposta à ré pelo ministro Alexandre de Moraes não passa nem sequer por razoável, quem dirá por justa. Lamentavelmente, a não ser para o STF, mas para todo o país, senso de justiça é algo que faltou ao senhor Moraes no julgamento desse caso. Não há virtude maior para um juiz do que o senso de justiça. No julgamento de um caso concreto, o magistrado não se limita, não deveria se limitar à aplicação mecânica da lei. Julgar implica um exame profundo das circunstâncias e das consequências da decisão a ser tomada. A culminação de uma exégese equilibrada que não por acaso tem uma balança como símbolo. Ao se debruçar sobre as provas trazidas aos autos e ouvir os argumentos da acusação e da defesa, um juiz há de ter a habilidade de enxergar além da letra da lei. Chega a ser constrangedor para esse jornal ter de colocar estas palavras no papel diante de um caso sendo julgado por nada menos do que a mais alta instância judicial do país. Malgrado não ser, como já foi dito, a sede adequada para o julgamento de Débora dos Santos e tantos outros cidadãos envolvidos no 8 de janeiro, que não tem foro especial por prerrogativa de função, ainda há tempo para que o colegiado do STF corrija a flagrante injustiça do ministro Alexandre de Moraes. Deveria ser ocioso dizer que a aplicação da lei deve ser feita com equilíbrio, razoabilidade e sensatez. Nada disso há no voto condenatório de Moraes. No caso concreto de Débora dos Santos, o STF deve refletir profundamente sobre a real gravidade de sua conduta, da qual a ré já se desculpou por escrito, tanto a corte como a nação. Há um tempo, o Supremo não só preservará a função social da pena, como evitará uma sobrecarga punitiva que mais parece um recado simbólico do que de fato um ato de justiça. O Estadão, que sempre apoiou, de esquerda, que passou pano para boa parte desse avanço ditatorial, solta uma nota de opinião, falando aquilo que todos já sabem. O que está acontecendo no Brasil não é justiça, passa muito longe disso. Essa mãe de 2 filhos não poderia estar presa já há 2 anos preventivamente e ainda pegar 14 anos por pintar na estátua com batom. Uma ré primária nunca cometeu crime algum com 2 crianças pequenas. Se ela tivesse esquartejado o marido, feito rachadinha, com certeza ela já estaria fora da prisão. Mas esse é o Brasil que a gente vive. Antes de você ir para o próximo vídeo, eu quero te passar um recado. Como vocês sabem, boa parte do que eu conquistei por causa das redes sociais. E saber usar as redes sociais, principalmente o Instagram, é de vital importância hoje em dia. O comércio acontece no Instagram, nas redes sociais. Então eu desenvolvi um livro para você, para te ajudar a se tornar uma autoridade digital, alavancar as suas vendas, aumentar a sua visualização, expandir, crescer no Instagram, específico para o Instagram. Se você quiser
saber mais, entender sobre o que é esse livro, o que ele pode te passar, o link está aqui na descrição e também vou deixar fixado no primeiro comentário. Clica lá, dá uma olhada, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, principalmente agora, onde para ganhar um dinheirinho extra a gente precisa saber lidar com as redes sociais.